Olá, amigos e alunos da maior rede de ensino técnico do Brasil, o Grau Técnico. Eu sou a professora Suelen e é um prazer estar aqui hoje iniciando uma disciplina com vocês muito importante. O nome da disciplina é Empreendedorismo. Talvez você se pergunte, em que eu vou usar empreendedorismo? A minha profissão, o curso que eu escolhi, eu nunca imaginei fazer uma cadeira de empreendedorismo. Calma, vamos ter 7 encontros para falar da maravilha do empreendedorismo e como ele é importante em qualquer, ou melhor, em todas as profissões. Também o quanto ele oportuniza a você meios de mostrar o teu diferencial como profissional e ainda te dá oportunidades em meio a crises e a problemas econômicos ou sociais ou mundiais, sair na frente por ter sido pioneiro, diferenciado na busca pelo empreendedorismo. Eu falei para você que sou a professora Suelen, sou professora do Grau Técnico desde 2019 e ensino várias disciplinas que comportam o tema de gestão, empreendedorismo, psicologia organizacional, bem como vários outros assuntos que envolvem a relação com pessoas como RH e afins. Espero que possamos tirar ótimo proveito dessa disciplina juntos. Por isso, vou deixar para vocês aqui o meu e-mail, suelenfa@yahoo.com.br, onde nesse e-mail vocês podem passar algumas perguntas ou dúvidas, caso tenham, referente à disciplina, ao conteúdo que a gente vai conversar aqui, bem como também algumas sugestões, críticas construtivas que sirvam para a nossa melhora, né, e para o nosso desempenho profissional. Esse e-mail ele vai estar disponível para vocês utilizarem durante toda a disciplina, tá bom? Nossos 7 encontros terão um trabalho no meio deles, possivelmente na terceira ou quarta aula, e na última aula, que é a 7ª aula, nós vamos ter então a nossa avaliação final. Mas calma, vamos estar nessa disciplina então de forma online, de forma EAD, por isso tudo vai ser bem mais flexibilizado. Garanto que vocês vão assistir o conteúdo e vão gostar bastante. Meu maior objetivo aqui é tornar o empreendedorismo algo próximo de vocês, prático, palpável, tangível, e não algo distante que os livros falam, parecido uma fábula ou uma coisa que só acontece para alguns. Também quero desmistificar a ideia que vocês talvez tenham que empreendedor é só aquela pessoa que cria um próprio negócio. De jeito nenhum. Empreendedor é alguém que tem uma ideia inovadora ou diferenciada de como fazer algo que todo mundo está fazendo igual. Ou ainda que traz uma solução inteligente para uma empresa, para um processo, para um atendimento, para qualquer outra forma de trabalhar que você já execute nos seus dias. Portanto, o empreendedorismo está presente em todos os momentos. Além desse material de videoaula que vocês vão ter toda semana, a cada aula, também vocês vão ter um material em PDF que eu vou enviar para vocês, que vai acompanhar todo esse conjunto de aulas que nós vamos ter aqui, tá certo? Então vamos começar falando de empreendedorismo? Acho que já estão ansiosos assim como eu, né? Então, o empreendedorismo, que é uma paixão que eu tenho, é bem importante a gente conhecer ele a partir do momento que ele foi criado. Então vamos falar um pouquinho da história do empreendedorismo para a gente conhecer. Né? O empreendedorismo ele vem sendo um tema de discussão há muitos anos. E eu vou me atentar a falar um pouco a nível mundial? Mas eu vou me atentar a falar bem do empreendedorismo aqui no nosso país, aqui no Brasil. Tá? Ele vem sendo um tema de discussão há muitos anos, principalmente desde a década de 90, né? Devido a uma forte pressão das empresas brasileiras em função da globalização. A partir de 99, uma nova modalidade começou a surgir, que foi os negócios.com. Hoje nós temos muitas coisas que fazemos pela internet. Por exemplo, temos diversos aplicativos para nos lembrar de beber água, para fazer exercício, para até nos acordar, para manter alguma rotina, aplicativos para lembrar dos nossos compromissos, aplicativos para pedir um transporte, que nunca imaginamos isso. Há alguns poucos anos atrás, não precisa ser tão mais antigo assim para isso. E hoje, na era dos .com, desde 99 vivemos essa era, compramos roupa, vendemos, comemos, fazemos tudo via internet. Muitas vezes, evitamos ligar para alguns lugares e apenas olhamos o seu site, antigamente, e hoje o seu Instagram, ou outra rede social que a empresa tem e conseguimos ter informações e fazer tudo aquilo que desejamos, até reclamar e ser ressarcidos por produtos ou serviços. Né? Então, o empreendedorismo ele começou nessa época, né? Na época dos .coms aqui no nosso país, a partir de 1999, onde começaram a surgir empreendedores via internet e se tornaram milionários com essa modalidade. Se você faz parte do grupinho que já pegou essa história, já conheceu essa história andando, parabéns. Mas se você, como eu, é de bem antes de 99, talvez saiba que para nós foi um ganho, uma revolução,
ter tudo na mão, assim, através da internet, algo que nós não tínhamos antes de forma nenhuma. Segundo alguns estudos de mercado, quase todas as empresas de pequeno porte, elas morrem. A maioria das empresas que morrem na atualidade são de pequeno porte. E por que elas morrem? Porque falta uma atitude empreendedora nelas. Uma atitude visionária, com qualificação profissional para enxergar. E quando eu estou falando aqui de empresas, tá? Não fiquem só com a mente fechada para empresas. Pensem que serviços deixam de acontecer, produtos, profissões também deixam de existir por causa justamente dessa questão, da atitude empreendedora que não existem nelas. Então, para ser empreendedor, não basta ter vontades ou necessidades. É preciso ter conhecimento do mercado em que atua. Qual é o mercado da sua profissão? Desse curso que você está fazendo agora no grau técnico, qual é o mercado? Você o conhece bem? Ah, eu sei que tem muitas profissões, tem muitas vagas, falem nele. Ah, eu sei que remunera bem. E você acha que isso é conhecer o mercado? Por aí se diz que convive-se 20 anos, 30 anos com a pessoa e não conhece. E você acha que saber que tem vagas, saber os cursos que essa pessoa precisa fazer e que remunera bem, isso é conhecer o mercado da tua profissão? Não, não é. Assim pensam pessoas que não primam pelo empreendedorismo. Então, é preciso ter conhecimento de mercado, em particular do mercado que você vai atuar. Imagine que você, como técnico de radiologia, você vai atuar em hospitais. Há quem atua em clínicas. Há quem atua em outros tipos de serviço. Imagine você como um administrador. Talvez pense em você administrando o próprio negócio. Mas você pode administrar o negócio de outros, o trabalho de outros e ser muito bem sucedido. Imagine você como empreendedor. Pode ser seu próprio negócio. Ou você pode ser um empreendedor, um intraempreendedor de si mesmo e vender bem a sua imagem, a sua base curricular. Enfim, área de saúde, área de gestão, você próprio, é preciso conhecer o mercado em que vai atuar e também ter conhecimentos estratégicos, planejamento, sabedoria e muito conhecimento. E planejamento, meus queridos, é algo muito importante para qualquer profissional, quer dizer, um empreendedor. Muitas pessoas nos dias de hoje ainda trabalham no impulso ou no susto, como a gente brinca, sem se planejar adequadamente. Que você, querido aluno, não seja esse tipo de profissional. Pelo contrário, seja um profissional planejado e bem organizado. Voltando para a história do empreendedorismo, podemos dizer que ele foi popularizado pelo economista Joseph Schumpeter em 1950. É esse nome difícil mesmo. Não tentem ler de novo e voltar ao meu vídeo para ouvir eu falando isso, porque é muito difícil. Mas bem, Joseph passou então a falar do empreendedorismo como sendo uma peça central à sua teoria de destruição criativa, porque ele achava que o empreendedorismo é alguém versátil, que possui habilidades técnicas para saber produzir e também habilidades capitalistas ao reunir os recursos financeiros, organizar as operações internas e realizar vendas da sua empresa. Então, um empreendedor é alguém que ia desconstruir ou destruir, grosseiramente falando, toda a concepção criativa que o mercado tinha. Às vezes, ser criativo para o mercado era simplesmente mudar a cor de um produto, mudar o nome dele e vender o mesmo produto que outro já vendia. Mas não, Joseph via que o empreendedor precisa ser versátil, ele precisa se adaptar a crises, a situações, à cultura e ao conceito realmente do empreendedorismo. Também o empreendedor, já abordando um pouco das características que foram vistas para começar o empreendedorismo, para poder assim começar esse hábito empreendedor, eu já vou falando delas um pouco, é alguém que sabe onde, quando e como quer chegar. Também não é alguém que tem dúvidas, mas alguém que tem certezas. Na verdade, se você tem muitas dúvidas, talvez é porque ainda não é o seu plano certo. Afinal, o empreendedor, ele não tem dúvidas, ele só tem certezas. E ele sabe onde, como e quando ele quer chegar na sua realização pessoal, na família, na empresa, na comunidade, enfim, tudo que ele deseja empreender. E uma vez definidos os seus sonhos, ele os projeta em um futuro horizonte de aproximadamente talvez 10 ou 15 anos. Bem, isso é que os livros diziam. Hoje, os estudos mostram que os empreendedores projetam seu futuro em menos tempo, em 5, 10 anos. E às vezes esses 5, 10 anos dependem só apenas da qualificação, ou do tempo que eles passam na faculdade ou no curso técnico se profissionalizando para isso. Afinal, gente, embora nós vamos ter um outro momento só para falar das características do empreendedor, e eu já estou dando aqui um overview para vocês delas, o empreendedor, uma das características dele é que ele não menospreza o conhecimento. Ele não deixa de lado uma videoaula como essa. Ele busca em todas as situações um aprendizado.
Em todos os momentos ele busca conhecimento e consegue sim ter esse conhecimento em todos eles. Mas, diga-se de passagem, não é porque o empreendedor é alguém visionário, ativo, que vai lá e vê onde não há oportunidade, uma chance. Não é por isso que o empreendedor é um sonhador inconsequente. Não, de forma nenhuma. Eu não gosto nem de chamar o empreendedor de sonhador. Eu gosto de chamar de visionário. Mas alguns livros chamam e não é ofensivo. Mas é porque às vezes a gente liga a palavra sonhador a alguém que vive no mundo da lua. Mas o empreendedor é alguém que tenha a cabeça no alto, mas os pés bem fincados no chão. Então, a partir da sua visão de futuro, o empreendedor ele projeta e elabora um planejamento que lhe permita criar as condições necessárias à efetivação da sua realização pessoal e dos seus projetos de vida, quer, como eu já falei, em aspectos familiares, acadêmicos ou empresariais. Nesse momento em que o empreendedor atua, ele estabelece metas que podem ser definidas por 1, 2, 3, 4, 5 anos ou até para o mês seguinte, enfim, ou para a próxima semana. E é essa uma coisa bem importante que também mais na frente nesse conteúdo a gente vai falar. Essa primeira aula eu quero fazer um overview, como eu já disse, uma visão geral de tudo que a gente vai permear nessa disciplina. E até se vocês tiverem algumas dúvidas, embora algumas aulas eu já gravei, eu posso inserir informações interessantes que vocês tenham de curiosidades nesse meio. Mas uma coisa importante é que o empreendedor ele não deixa para amanhã o planejamento dos seus sonhos. Pense, você na empresa. Talvez você na sua empresa planeje as consultas, planeje os horários, organize o atendimento, ou então, se não é a área de saúde, é uma área administrativa, você cuida da agenda de alguém, ou da agenda de uma empresa, de reuniões, enfim, da sua equipe. Aí eu te pergunto, em quantas horas ou quantos minutos do seu dia você usa para cuidar ou para planejar a sua rotina profissional, o seu desenvolvimento profissional? Há pessoas que passam a vida inteira cuidando do planejamento e desenvolvimento profissional de outros e esquecem do seu próprio. Não que não possa ser feito em paralelo. O problema é fazer para outros e não fazer para si. Então, toda empresa bem-sucedida tem um planejamento. Todo profissional bem-sucedido também deve ter um. Então, por isso, não cuidem só do planejamento de outros, mas o de vocês também. Alguns homens gerais, comuns, eles veem as coisas como são e perguntam por que é assim. Já o empreendedor é diferente. O empreendedor, ele sonha com as coisas que nunca existiram e se pergunta, por que não? Viu o conceito como é diferente? Então, enquanto alguns só querem saber o porquê, o empreendedor se pergunta, e por que não é assim? Então, ele sempre tem alternativas. Talvez, quando falamos de empreendedor, na sua mente venha alguém que você conhece da mídia. As pessoas empreendedoras, geralmente, que admiramos, são conhecidas. Talvez no nosso bairro, talvez na TV. Também vamos falar nessas aulas que o empreendedor, como eu já disse, não é só alguém relacionado a algum negócio. Talvez você seja um empreendedor social. Já pensou nisso? Então, não necessariamente você é um empreendedor financeiro. E as pessoas que nós admiramos como empreendedoras, elas nos ajudam a ver que podemos e devemos sonhar alto, dentro das possibilidades e potencialidades de cada um. Talvez o meu alto seja baixo para você. Talvez o seu baixo seja o alto para mim. E vice-versa, não importa. Então, todos nós temos limitações, óbvio, mas também temos barreiras que podemos transpor, podemos passar por elas. E o empreendedor, ele pensa isso. Ao entender o que você admira nessa pessoa empreendedora que talvez veio na sua mente quando eu comecei a falar esse assunto, você vai acabar conhecendo melhor a si mesmo e entendendo melhor que características você tem que essa pessoa também tem. E que você pode se espelhar nela porque você tem qualidades similares. Vou usar aqui falar alguns nomes de empreendedores do mundo, em geral, bem conhecidos no nosso país. Por exemplo, a gente pode citar um empreendedor que muitos, talvez, que me assistem hoje nem tenham conhecido, não tenham visto na TV enquanto ele atuava, visto que ele já faleceu. Mas ele é conhecido até hoje como um empreendedor nessa área. Quem já ouviu falar de Ayrton Senna?
Alguns chamam de herói brasileiro, outros dizem que foi um grande piloto, outros veem o lado humano, porque ele foi um dos primeiros, também uns pioneiros, em ter organizações não governamentais, né? Em ter uma ONG voltada a ajudar pessoas, né? Enquanto na época não era tão comum assim, somente Xuxa e outros da época dele que tinham esse tipo de iniciativa. Hoje muitos atletas profissionais de futebol também têm, mas na época dele não era tanto assim, visto que ele morreu em 94. E alguns talvez não tinham nascido nessa época, né? Não é o meu caso, abafa. Mas enfim, voltando para o conteúdo, que é o mais importante, Ayrton Senna, ele foi pioneiro ou empreendedor em quê? No automobilismo. Suelen, mas espera aí, Nelson Piquet e tantos outros, certo, eu sei que existiram muitos outros pilotos antes, sim, existiram muitos outros. No entanto, ele foi que conseguiu, com o carisma, com a forma como ele levava, apesar de ser uma pessoa muito tímida, a profissão dele, atrair as pessoas para, num dia de domingo, estarem atentas e só começarem o seu dia depois do automobilismo. Porque era assim na época dos pais de vocês, dos meus, que não, embora sou dessa época mais antiga, assim, mais para trás, mas eu não acompanhei por ainda ser criança nessa época. Mas muitos assistiam e faziam daquilo uma rotina, mais até do que o próprio futebol, que é uma paixão dita por nacional, né? Dita nacional. Então veja que ele foi empreendedor no ramo em que ele atua, sendo referência até hoje. E embora saibamos e conheçamos os nomes de vários outros, ninguém se destaca tanto quanto ele, até hoje, mesmo não estando vivo. Um outro exemplo de empreendedor, aí já não vamos sair do ramo do esporte, vamos para outro ramo, para vocês verem como é diversificado. Nós podemos falar de Silvio Santos. Não só pela história de vida dele, e eu não falo isso necessariamente se você gosta ou não da atuação dele, porque isso não é o ponto em questão, se você assiste o programa, enfim. Mas é da admiração empreendedora que ele, como profissional, teve. Como empreendedor, ele veio de um outro país, se estabeleceu no nosso, cumpriu rigorosamente, como cumpre até hoje, é conhecido por isso, as leis, e também cumpre rigorosamente os impostos, arca com seus impostos corretamente, desmistificando aquela história de que é impossível ser empreendedor e empresário no nosso país, porque é muito caro, mas não é impossível. E, além disso, ele começou com produtos vendidos como ambulante e depois, de forma empreendedora, conseguiu comprar sua primeira TV e foi empreendedor no tipo de programa que ele veicula. Programas dominicais, que tem sido referência e repetidos por outras televisões, por outras emissoras. Tipos de programas inovadores que distribuíam dinheiro às pessoas. Então, por aí vocês tiram como foi inovador e diferenciado a forma de Silvio Santos, assim como Chacrinha e outros da antiguidade. Eu estou falando de antigos mesmo porque eu quero que vocês vejam que muitas coisas que talvez hoje vocês vejam com naturalidade foram idealizadas e pensadas por alguém no passado com muita dificuldade e esforço. Agora, quem e quais são os empreendedores? Porque eu falei de pessoas famosas, né? E tenho muitas outras na minha cabeça para citar. Pessoas até que eu nem talvez gosto da atuação deles, mas que admiram a área empreendedora que eles atuam. Talvez na área da saúde, ou até mesmo na área, em outros segmentos aí que vocês conhecem. Então, parem e pensem. Pensem nas pessoas que você conhece. Quem você reconhece como uma pessoa empreendedora? Você reconhece o tio que vende o lanche ali na esquina? Ou então a pessoa que tem uma pequena loja perto da sua casa? Ou então alguém que do nada começou a sair na rua a gritar carro do ovo, que hoje ninguém aguenta mais ouvir, mas talvez aquilo foi algo empreendedor. Sobre esses requisitos, eu tenho exemplos para citar bem práticos. Uma vez indo da aula, eu estava com uma vontade muito grande de comer milho, eu gosto de tudo que é a base de milho, e milho mesmo cozido já amo muito. E aí eu fui dar aula com essa vontade de comer milho, mas não comprei. Na volta, quando eu voltei, vi a barraquinha do milho ainda estava lá no caminho da minha casa. E eu parei e disse, tia, tem milho? Ela, não tem. Aí eu, poxa, não acredito. Ela, mas olha ali se na minha filial tem. Oi, na minha filial, o carrinho da tia tinha outro carrinho da 2 quarteirões à frente, perto de uma escola, que ela não chamou de, olha ali se o outro carrinho tem. Ela chamou de minha filial. Sentiu o poder do empreendedorismo e a certeza do seu negócio e o respeito pelo seu negócio? É uma atitude bacana, né? Ou ainda, eu conheço, próximo da minha casa, por fazer um trabalho voluntário, eu conheço um rapaz que vende esses ovos em bandeja, né? Que vocês muitas vezes veem por aí passeando pelas ruas da cidade, né? Principalmente na periferia, né? Ou então nos bairros mais afastados. E aí tem um que passa e eu acho interessante porque ele não vende ovo.
É a forma como ele vende. Ele vende com alegria, com entusiasmo. Ele bola frases engraçadas, estratégicas, fala que é a carne da sadia. Enfim, a forma como ele se posiciona dá vontade de ir lá comprar só por causa da forma como ele se coloca. Então, ele não vende simplesmente um produto, porque vender é uma coisa tão antiga, ovo também, mas a forma como ele se porta é empreendedora, é inovadora. Então, será que do teu lado não tem gente assim? Onde você trabalha, não tem alguém simples, mas que tem espírito empreendedor? Será que o funcionário de uma empresa onde você está ali é empreendedor? Ou um professor? Às vezes vai para a mídia professores que criam músicas para ajudar os alunos a aprenderem, ou que procuram fazer uma aula diferente, diversificada, procuram tratar vocês assim, né, de uma maneira mais de igual para igual, que é, para mim é natural, porque é igual. Mas será que ele não é um empreendedor? Será que um líder religioso talvez não tenha sido empreendedor? Vejam a história aí da humanidade e vejam aqui mesmo no Brasil alguns líderes religiosos que foram empreendedores na forma como eles atuavam. Sim, o empreendedorismo está em todo lugar, né? Não precisamos necessariamente concordar com a forma. Não estamos falando aqui de concordar ou de aceitar ou de consumir aquele produto, aquele serviço, enfim. Estamos falando de atitudes inovadoras e diferenciadas. Ser um empreendedor é assumir riscos. Riscos calculados. Eu não vou pular de uma ponte, nem pular de um avião sem ter um paraquedas. Talvez nem com paraquedas eu tivesse coragem de pular. Então, o empreendedor ele assume riscos, mas riscos que são calculados. Ele busca inovações, cria novos negócios, procura algo de valor agregado e ele tem a capacidade de transformar a condição mais insignificante numa excepcional oportunidade. Ele é sonhar e buscar viver o futuro e as necessidades que o mercado possa apontar. E, gente, a atitude empreendedora ela pode ser usada em qualquer lugar. Agora eu vou passar para vocês um vídeo que eu particularmente gosto muito, que vai ajudar a contextualizar para vocês, que é o que eu estou tentando fazer até agora, a atitude empreendedora e mostrar que essa atitude cabe aí, ó, no teu mundinho, cabe aí com vocês. Então vamos ver a história de alguém no passado, todo bem conhecido por todos vocês, que teve uma atitude empreendedora muito bacana, que graças a ela podemos estar em vários lugares hoje no mundo. E assim podemos conhecer coisas maravilhosas. Assistam comigo o vídeo a seguir. Essa é a história de um jovem brasileiro que morava em Paris e tinha um sonho, que era voar. Ao realizar esse sonho, ele descobriu que tinha um sonho maior ainda, um sonho grande, colocar toda a humanidade para voar. Ele criou um projeto de avião simples e acessível que qualquer pessoa pudesse construir e pilotar, de qualquer lugar. Em 1907, nasceu o primeiro avião no formato como existe hoje em dia. Ele construiu, testou e aperfeiçoou 7 protótipos. Quando ficou pronto, publicou em jornais que cederia o projeto a qualquer um que quisesse construir seu próprio avião. Foram construídos centenas deles em todo o mundo. E com isso, ele realizou naquela época o seu sonho grande. Bacana, né, esse vídeo do Santos Dumont, porque ele valoriza bastante, né, a atitude empreendedora que talvez nós achemos tão corriqueira e tão natural. Então, podemos ver a partir do que conversamos até aqui, metade desse tempo de aula, que o empreendedor, ele é um agente de mudanças, que enxerga as oportunidades e as torna realidade. Não basta enxergar as oportunidades, tem muita gente que enxerga às vezes, mas é ter o esforço, desprender o esforço de tornar realidade. Segundo, é alguém que imagina, desenvolve e realiza visões. Sim, imagina, torna prático e realiza. Alguém que usa o talento para aproveitar as oportunidades e também alguém que tem visão de futuro, de forma planejada, planeja o seu empreendimento e reúne os recursos para construir o novo. Essas são podemos dizer, as 4 principais atitudes de um empreendedor. Eu trouxe para vocês também um conceito deles. No material que eu mando anexo a essa aula, vocês vão ver também esse conceito.
tanto o conceito de Joseph, que eu já contei para vocês no início, como o conceito de Dornelas, que já é um escritor, um acadêmico mais atual, que fala um pouco para vocês sobre esse conceito de empreendedorismo. E eu vou colocar aqui na tela para vocês. O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente através da introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais. A segunda definição é aquele que faz acontecer, se antecipa aos fatos e tem uma visão futura da organização. Gosto dessa segunda definição porque ela é mais simples, clara e ela fala muito do que o empreendedor é. Porque assim, falando em termos mais assim informais, brincando um pouco com vocês, eu costumo usar uma frase nas minhas aulas de empreendedorismo que eu digo: tem pessoas que têm muita iniciativa, mas não tem muita acabativa. Eu sei que essa palavra acabativa não tem no português, mas é só para rimar com iniciativa e mostrar o que realmente acontece. Tem gente que enxerga o erro, tem gente que, deveria ser assim, deveria ser assado, tem ideias, isso não é ser um empreendedor. O empreendedor tem a iniciativa, faz o trabalho mais difícil que é desenvolver e coloca em prática. Então ele tem a iniciativa e, como eu brinquei, tem a acabativa também. E o Dornelas fala disso. Diz que ele se antecipa aos fatos, vê o diferenciado, mas faz acontecer. E pensa no futuro da organização, no impacto que isso vai causar nela. Ou seja, em qualquer definição de empreendedorismo, a gente vai encontrar pelo menos os seguintes aspectos referentes ao empreendedor, que a gente vai ver aqui nessa próxima tela que eu vou compartilhar com vocês. As palavras que estão aí em destaque: iniciativa para criar ou inovar, paixão pelo que faz, utiliza os recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social e econômico onde ele vive, e aceita assumir os riscos e as possibilidades de fracassar. O empreendedor, gente, não é alguém que menospreza a atitude e o conhecimento do outro, como eu já disse até no início dessa aula, mas é alguém que utiliza os recursos disponíveis de forma criativa. Deixa eu mostrar para vocês um videozinho engraçado que ajuda a gente a ver o comportamento do empreendedor, o que é comportamento empreendedor e o que não é comportamento empreendedor. Vamos ver na propaganda a seguir? Perceberam nessa propaganda? O vídeo ele mostra alguém que queria ser inovador, interessante, atrativo para sua namorada, né? Para a pessoa lá que ele estava querendo encantar. Mas aí, vimos do lado, no apartamento ao lado, alguém que levantou assim a sobrancelha e achou que o que o rapaz estava fazendo era bobo, era de menos importância e que ele também conseguia fazer sem estudar. Porque vocês acham que eu ou você consegue fazer aqueles malabares todos sem nos prepararmos, sem aprendermos e estudarmos? Não. Segundo, ele achou que ele conseguia fazer aquilo sem estudar, sem se preparar e sem usar os equipamentos necessários. Porque você perceba que o outro estava com equipamentos adequados para bebidas alcoólicas. E o nosso amigo ali que foi imitar estava simplesmente com a bebida gaseificada, conhecida como refrigerante. Então, não era um instrumento adequado, é tanto que tivemos tanto problema como vocês viram no vídeo. Essa é uma demonstração clara de pessoas que tentam ter uma atitude empreendedora por desconsiderar de fato o que é essa atitude, que precisa ser alguém que estuda, conhece e respeita muito a sabedoria e o conhecimento adquirido, bem como o treinamento. Sem contar que o nosso amigo do primeiro momento do vídeo também teve todo um planejamento para realizar aquilo, coisa que o nosso querido amigo do segundo momento do vídeo, que vocês talvez zombaram dele um pouquinho, né? Falem logo. Não teve planejamento. E para mim, o ponto mais importante: se puderem, voltem um pouquinho aqui, assistam o vídeo de novo e percebam o cenário. Lembram que há pouco tempo eu comentei com vocês que o empreendedor ele precisaria ser uma pessoa que conhece o seu mercado e o mercado em que ele atua? Pois bem, aquele segundo momento não conhecia nem os equipamentos, nem tinha capacitação, nem tinha treinamento para executar o que falamos. Já sabemos disso. Mas ele não conhecia o mercado dele. Porque perceba, o primeiro mercado, né, onde mostrou o casal, era o mercado da conquista, né, era tal, um clima ali que ele queria causar boa impressão. O segundo mercado, que era do apartamento do lado, a família só queria jantar.
família estava reunida, esposa, filhos, o objetivo era só o jantar. O objetivo era só fazer uma refeição. Eles não estavam necessitando de um diferencial, de serem encantados, de serem modificados naquele momento. Então, se você não conhece o seu mercado, talvez você crie expectativa, faça mil malabares e só cause frustração. Então, precisa conhecer bem o seu público-alvo, em outras palavras, para que realmente a sua atitude empreendedora seja interessante e não inconveniente. Segundo Chiavenato, em 2005, em seu livro, Chiavenato é conhecido como o pai da administração e também do empreendedorismo, o empreendedor ele deve ter 3 características básicas, que são pilares de uma pirâmide, como a gente pode observar aí. Veja no quadro essas características. Então, o empreendedor ele precisa ser alguém que demonstra esse espírito empreendedor, né, mas baseado na autoconfiança, bem como também ele precisa ter necessidade de realização e a disposição para assumir riscos. Então, a base do empreendedor é a autoconfiança, mas ele tem que estar disponível para realizar e disponível para também assumir riscos. Então, vamos voltar para o Dornelas, que tem aquela descrição que eu já falei para vocês, e vamos ver, então, quais são as características que expõem melhor o empreendedor. Aí vocês vão acompanhar comigo quais são elas. Vejam no quadro a seguir. São visionários, sabem tomar decisões, são indivíduos que fazem a diferença, sabem explorar ao máximo as oportunidades, são determinados, dinâmicos, dedicados, são otimistas e apaixonados pelo que fazem, são independentes e constroem um próprio destino, são líderes e formadores de equipes, são bem relacionados, possuem um excelente network, são planejadores e insistentes em planejar, possuem conhecimento, assumem riscos calculados e criam valor para a sociedade. Se você, querido aluno, possui muitas características dessas, todas essas características ou uma parte delas, reforce então o seu espírito empreendedor. Há um empreendedor dentro de você. Se você tinha essa desconfiança, agora tenha certeza. E você pode sim ser esse empreendedor dentro da sua família, dentro da empresa em que você trabalha hoje ou dentro da profissão que você abraçou, que você está estudando aqui no Grau para se formar nela. No material que acompanha essa aula, eu mandei para vocês um gráfico que vem falando um pouquinho das características dos empreendedores mais citados pelos pesquisadores. E depois vocês deem uma olhada nesse material que vocês vão ver que resume bem o que eu contei para vocês até aqui. Existem alguns tipos de empreendedores e, como eu disse, mais na frente vamos ter uma aula específica sobre esses tipos. Mas alguns são empreendedores natos, ou seja, nasceram com características e predisposição a empreendedorismo, que vamos falar sobre isso. Há aqueles que aprendem a ser empreendedores pela oportunidade. Há aquele empreendedor corporativo, há o empreendedor social, há o empreendedor por necessidade. Então, tem gente que é por oportunidade, tem gente que é por necessidade. Há aquele que é empreendedor porque caiu no seu colo a oportunidade de ser, por uma sucessão familiar, ser um herdeiro. Ou há também aquele que é empreendedor planejado, de forma planejada, porque decidiu, a partir de um dado momento da sua vida, se tornar, então, um empreendedor. Agora, para finalizar nossa aula, eu queria falar para vocês sobre alguns mitos e verdades que existem sobre os empreendedores. Aí eu trouxe também no material anexo um pouco sobre esses mitos e verdades. E eu queria construir um pouquinho desse conhecimento com vocês para na próxima aula falarmos sobre os tipos de empreendedor. Então vamos lá. Então o primeiro mito que eu queria falar para vocês é que algumas pessoas acham que empreendedor é nato. Fulano nasceu empreendedor, nasceu para isso. Embora essa frase seja mais uma figura de linguagem, uma forma de falar, né? Porque fulano faz tão bem algo que parece que nasceu para isso, ninguém nasce para nada. Nós reunimos características e comportamentos que são atraentes para certas profissões ou oportunidades. Mas se a gente não exercitar essas características, não qualificá-las, elas morrem. Então, percebam que ninguém nasce pronto para nada. Nós vamos nos qualificando. Então, o empreendedor ele não é nato, ele não nasce pronto. Enquanto a maioria dos empreendedores nasce com certo nível de inteligência, empreendedores de sucesso acumulam relevantes habilidades e experiências com o passar dos anos. A capacidade de ter visão e perseguir oportunidades, ela vai se aprimorando com o tempo e com a maturidade, ou a madureza, como queiram dizer, profissional e pessoal, tá? Segundo mito. Empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos. Tá, assumimos riscos como empreendedores sim, mas são riscos calculados, como eu já falei.
evitamos riscos desnecessários, não somos super-heróis, não vamos enfrentar o bandido armado sem arma, de jeito nenhum. E também não vamos enfrentar o bandido armado, mesmo com arma, sabendo que ele não tem nada a perder. Então, nós temos riscos calculados. E também compartilham seu risco com outros. Não são pessoas egoístas com respeito aos seus empreendimentos. Acontece muito aqui no nosso país uma história de que o brasileiro ele prefere ser dono de nada sozinho do que dividir algo com alguém. Isso é uma realidade triste do nosso país, infelizmente. Muitos de nós brasileiros sonhamos com um negócio próprio e somos egoístas. Ou eu tenho um negócio próprio só meu, ou então não tenho mais. Então temos que pensar nisso. Também, os empreendedores, eles dividem os riscos em partes menores. Às vezes, a empresa que você quer montar, o serviço inovador que você quer montar, parece algo tão futurista. Mas aí pesquisa no Google e procurem ver um filme, um desenho animado que até hoje passa, dos Jetsons. Os Jetsons eram a família moderna. E eles assistiam aulas online, eles usavam máscaras, eles esquentavam comidas no micro-ondas. E essas coisas são tão naturais para nós hoje. O que eu quero dizer com isso? Se no passado, quando o Jetsons passava na minha infância, na infância de pessoas mais velhas, até de pessoas mais novas, né? Nós fôssemos imaginar aquilo como real, como escadas rolantes e coisas assim, a gente ia imaginar que realmente aquilo era ano 3000, né? E olha como a gente vive hoje com essas mesmas características. O que eu quero mostrar para vocês é que às vezes o empreendedor ele pensa que o seu projeto é muito grande, às vezes o é, mas ele pode fracionar, ele não precisa conquistá-lo todo de uma vez só. Ele vai conquistando aos poucos. Então ele divide os seus riscos ou as suas dificuldades em partes menores. E terceiro e último mito: empreendedores são lobos solitários, não conseguem trabalhar em equipe. Mentira deslavada! O empreendedor, ele é um excelente líder, ele cria times, ele desenvolve parcerias, desenvolve um bom relacionamento com seus colegas, parceiros, clientes, fornecedores e muito mais. Então, o empreendedor, ele precisa ser alguém de relacionamento. Ele não pode ser alguém que se isola numa bolha e que atua de forma nenhuma. Então, esses são os melhores empreendedores. Na nossa aula de hoje, falamos um pouquinho da história do empreendedorismo no Brasil. Falamos de características por cima dos empreendedores. Falamos de empreendedores que você conhece da mídia, empreendedores que estão aí do teu lado e que você não reconhece como. E vimos também que em qualquer profissão, em qualquer atividade, cabe sim uma atitude empreendedora. E é ela que vai te salvar na hora que você tiver que vender o seu peixe no mercado e mostrar que você é diferenciado. Então, caros alunos da melhor rede de ensino técnico do Brasil, Grau Técnico, conto com vocês na nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, vocês não perdem por esperar. Vamos falar dos tipos de empreendedores, quais são os que mais crescem no Brasil, qual a diferença entre empreendedor e empresário e muitos outros assuntos. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Espero que estejam ansiosos por ela e vamos aí conhecendo um pouco mais a respeito de algumas habilidades empreendedoras, como por exemplo ser um bom negociador. E aí, será que você é bom negociador? Para que precisa disso no empreendedorismo? Até a próxima aula e a gente se vê nela. Um abraço, tchau, tchau!